Olá, meus queridos, bom dia, com a graça de Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, Ele ressuscitou, glória a Deus. Que esse dia, sim, este dia que o Senhor tem nos preparado, Ele preparou. E todos aqueles que na face dessa terra possam dizer: bendito é aquele que vem no nome do nosso Deus Pai, no nome do nosso Senhor, aquele que um dia pôs os seus pés na terra, aquele que um dia declarou: é chegado a vós o reino de Deus. Meu Pai, é tanta coisa linda. Se a gente for trazer à nossa memória palavras, exemplos, tudo que Jesus fez e ainda está fazendo por você, por mim e por todos nós. Feliz é aquele, meu querido, que aceitou Jesus Cristo e que de fato tem entendimento o que está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 3. Oh, feliz é aquele que nasceu da água, aleluia, que nasceu do Espírito. Feliz é aquele no qual aceitou Jesus Cristo como único, seu único e suficiente Salvador da sua vida. Oh, eu fosse você, glorificava a Deus, exaltava o nome do Senhor. Claro que hoje muitos daqueles que são seus ungidos, escolhidos a dedo por Deus, estão manifestando uma palavra do céu, e não é diferente daquilo que Deus me incumbiu. Eu quero te trazer hoje algumas informações, principalmente aquelas que têm a ver com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Sim, eu como um querix, alguém escolhido e colocado na sua igreja, dado a sua igreja com o ministério apostólico, eu quero hoje falar sobre algo que às vezes talvez você até hoje nem ouviu, ou se ouviu, ajuda-me, coloca aí os seus comentários, glorifica a Deus, exalte o Senhor. Eu quero te convidar a tomar o café com Deus, sim, um café com Deus, que não é outra coisa, gente, é a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que te liberta, aquele que me liberta, é aquele que perdoou os seus, meus, nossos pecados. Mas tem uma coisa importante que eu quero te falar. Você já parou para pensar como de fato, gente, foi a ressurreição de Jesus? Você já parou para pensar? Você já mergulhou no texto? Você já leu com calma, com tranquilidade? Só você, a palavra e o doce Espírito Santo de Deus. Meu Deus, essa madrugada Deus me deu dois presentes. Deus me deu dois presentes. Deus me deu uma revelação muito linda. Uma eu vou mencionar agora e a outra só às 18h30. Agora no culto familiar, no culto de célula, né? Visão de Deus, aonde estão meus pais, minhas irmãs, cooperando, auxiliando, ajudando, cantando. É mó legal, estou muito feliz ver minhas irmãs, ver meus pais, né? E ver as pessoas que Deus está colocando também. É a coisa mais linda que Deus está plantando as pessoas que Ele quer plantar. Está trazendo as pessoas estão dando ouvido à palavra do Evangelho. A coisa tá linda, tá maravilhoso. Então glorifica a Deus da nossa célula de evangelismo às quarta-feiras, às 20 horas. E eu louvo a Deus por todos os domingos às 18h30, pessoas que têm interesse de servir a Deus de verdade. Glória a Deus, amém? Queridos, como foi a ressurreição de Jesus? A Bíblia diz em Marcos, se você quiser me acompanhar, em Marcos capítulo 16, tá? E eu quero que você vá lá, Marcos 16, que aqui relata sobre mulheres corajosas, mulheres de Deus. Oh, aleluia, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu?
Ô mulherada abençoada e escolhida por Deus, são essas mulheres de Deus, são pastoras sim, são apóstolas sim, são bispas sim, são pregadoras do evangelho. Porque a religiosidade, quando ela se aflora, né, diz que vocês não podem exercer ministério. Puxa vida, meu pai do céu, tem umas coisas, não vou nem entrar por esse caminho, mas eu tô feliz, porque aqui em Marcos 16, cadê os cabra macho, como diz o bom nortista? Cadê os discípulos, os camaradas que, né, poxa vida, depois aqui a Bíblia mostra como é importante o ministério das mulheres, porque no primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, domingo, glória a Deus, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e dizia uma às outras, olha a discussão entre elas, uma dizendo à outra: quem nos revolverá a pedra, né, da porta do sepulcro? Já começa aí um questionamento. Quem? Cadê os homens? Cadê aqueles que dizem ser? Cadê aqueles que sempre estavam lado a lado? Cadê? Oh meu Deus, todo mundo escondidinho, todo mundo com medo. E elas saíram e foram ao sepulcro, mas tinha um sério problema, porque elas tinham conhecimento de como era selado o sepulcro, e não tinha só a questão de estar selado o sepulcro. Lá tinha guardando, e muito bem guardado, eu quero dizer aqui para vocês. E não era qualquer pessoa, eram pessoas treinadas, não só para se defender, mas principalmente para atacar e matar qualquer um que ousasse violar a ordem dada aos soldados romanos, uma ordem direta a eles: ninguém vem, ninguém mexe, ninguém toca, e ai daquele que querer roubar, mate. E ela estava preocupada com a pedra. Olha que coisa interessante. Estava preocupada quem que vai tirar aquela pedra. E não era fácil não, gente. Era uma coisa que tinha que ter habilidade, tinha que ter conhecimento e força. E aí vai. Mas vamos continuar. E olhando, elas discutindo e olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela o quê? Muito grande. Você vê que o texto é claro, os detalhes aqui. O detalhe aqui é claro. Além de olhar de longe, viram e já perceberam algo que está sendo narrado. E viram que a pedra era o quê? Muito grande. E entraram no sepulcro, viram um jovem assentado à direita. Olha os detalhes, gente. Oh, aleluia, olha os detalhes. Vestido de uma roupa comprida, aleluia, e branca, e ficaram espantadas. Aqui as ficaram espantadas. Se fosse outra situação, já saíram correndo. Mas ficaram espantadas, gente. Porém, o jovem, aquele a quem ela se refere, que estava sentado à direita, disse: olha o que ele disse: não vos assusteis. Buscai a Jesus, ó Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Aleluia. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Oh, meu Deus. E o mais interessante, que além dele relatar esses fatos, falar que ele não está mais lá, que ele já ressuscitou, eu vou ler aqui o 7, mas quem sabe Deus à noite nos permite entrar um pouco nisso aqui. Porém, eu quero só ler para você ver que coisa interessante. Mas e de dizer a quem? Para quem que elas tinham que contar? Elas tinham que contar para todo mundo. Elas tinham que sair já espalhando para todo mundo. Não. Olha só a incumbência que elas receberam. Mas, olha bem, gente. Ide. E aí vem a questão. Dizei a seus discípulos, mas tem um nome aqui. E a Pedro. Por que será, né? Aleluia, a Pedro. Que ele vai adiante de vós. Já está dizendo tudo, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Meu Deus, que palavra linda!
Então, são detalhes que às vezes a gente não para, não toma cuidado, a gente não sabe responder, gente. A ressurreição de Jesus, muda vidas. Você consegue entender isso? A ressurreição de Jesus muda vidas. Quero deixar isso bem claro. Como foi então essa ressurreição de Jesus? Já que aqui está dizendo, já o nosso tema, que a ressurreição de Jesus muda vidas. Vamos parar para pensar. Bom, a ressurreição de Jesus, para quem não sabe, é o marco central do Evangelho. Jesus Cristo, de fato, morreu na cruz, mas aqui já revela que ao terceiro dia, sabe? Depois de 3 dias, ele ressuscitou. A ressurreição, gente, foi um acontecimento milagroso, presenciado por várias pessoas e relatado no Novo Testamento. E ainda continua. A ressurreição de Jesus traz outra situação que às vezes você nunca parou para pensar. Por quê? Porque antes da crucificação, Jesus, não foi outra pessoa, foi o próprio Jesus, já tinha avisado que precisava o quê? Morrer. Ele já estava avisando, preparando todos eles, pelos pecados, pelos pecados da humanidade. Os inimigos, antes da crucificação, os inimigos de Jesus, eles conspiraram contra ele. E o crucificaram na época da Páscoa, na sexta-feira. Mas Deus, aleluia, Deus Pai, usou tudo isso para cumprir o seu plano. Aqui tem algo profundo quando eu estava refletindo e meditando. Mas Deus usou tudo isso para cumprir seu plano. Ei, você não tem noção. A ressurreição de Jesus Cristo muda, transforma vidas. Jesus morreu, gente, e foi sepultado na sexta-feira. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada de seu túmulo, que também, além de ser colocado, sabe como estava essa pedra no túmulo dele? Lacrado. Se violassem, morte na certa. Além disso, um destacamento de soldados ficou a guardar o túmulo para que ninguém roubasse o corpo. Você acha isso em Mateus 27, verso 66. No terceiro dia, sabe, já é domingo, logo de madrugada, o que aconteceu? Como aconteceu? Quem trouxe de fato, sabe, essa situação do que aconteceu nessa madrugada? Quem foi? Tem alguém envolvido aqui. Por quê? Porque no terceiro dia, segundo a palavra, ao domingo, logo de madrugada, houve ali algo que talvez era incomum acontecer. E aconteceu um terremoto. E um anjo, que apareceu, ele retirou a pedra do sepulcro. Glória a Deus. Os guardas que estavam lá caíram cheios de medo. Quando algumas mulheres chegaram para ungir o corpo de Jesus, elas encontraram o túmulo vazio e o anjo lhes contou que Jesus está o quê? Como estava a situação dele? Vivo. Ele está vivo. Então aqui já começa um relato. Por que não havia soldado lá? Por que a pedra foi retirada? O que aconteceu? Deus enviou um anjo. Esse anjo liberou o caminho. Deus já estava colocando ali, já colocando, já numa situação de, como eu falei, Deus planejou tudo. Então Deus já estava colocando na prática o seu plano. Jesus ressuscitou, Jesus já não estava mais lá. Olha que coisa interessante. Várias lições a gente tem aqui, mas eu quero me prender nisso para que você entenda como que aconteceu. Por que a gente tem que falar? Por que as coisas têm que ser colocadas, sabe, na prática de pregar como um querigmá, de proclamar, sabe, de falar a real situação que aconteceu. E hoje, muitas pessoas, se você não tem noção, ainda enxerga isso como fosse um conto de fadas. Só para você saber. Mas aquele que de fato, como eu comecei no começo, que nasceu da água e do Espírito,
de fato sabe que Jesus está vivo. E não está só vivo, ele mora na onde mesmo? Só você pode responder. Eu já responderia, mas você pode responder, não pode? Glória a Deus. Então vamos lá. Marcos 16, verso 6 e 7, onde o anjo declarou Jesus Cristo, ele está o quê? Vivo. Aí vem uma coisa interessante. Jesus também, gente, apareceu às mulheres e as mandou contar tudo aos outros discípulos. De início, os discípulos não acreditaram nas mulheres. Mas Pedro e João foram o quê? Já que não acreditou, foram na onde? Peraí, vamos ver, vamos tirar as provas, vamos tirar a prova agora. Foram aonde? Foram lá para o túmulo. E chegaram lá e viram que estava como que estava também, agora eles constataram, realmente o túmulo está vazio. João 20, verso 6 e 8. Mais tarde, diz a palavra do Senhor, que Jesus resolveu agora aparecer a mais 2 discípulos. Não fala o nome deles. E a gente entende que quando a gente vai falar, a gente fala dos 2 discípulos que Jesus encontrou na estrada, os 2 discípulos de Emaús, sabe? Agora, por que fala discípulo de Emaús? Porque ele estava indo para um lugar chamado Emaús. E Jesus conversou com eles, olha que coisa linda. Além de Jesus conversar com eles, Jesus explicou a razão da crucificação. Opa, é aqui que me chamou a atenção. Jesus deu detalhes. Jesus, ele explicou, de fato, a razão da crucificação. Olha, a crucificação, ela tem um motivo e ela teve uma razão. Agora que coisa interessante. Lá ele deu um brado, não sei se você lembra, já viu alguém falando, tetelestai, está o quê? Consumado, dívida paga. Aí, gente, Jesus ainda apareceu, Jesus também apareceu várias vezes. Sabe a quem? Aos apóstolos. E mostrou que estava vivo. E outra coisa, a Bíblia registra algo interessante, deixando-os tocar em seu corpo. E além não foi só a questão de tocar no seu corpo. Sabe? Não. Ele também, além de deixar que eles tocassem no corpo, ele ainda se alimentou junto com eles. Lucas capítulo 24, verso 38 e 40, você vai achar base para o que eu estou proclamando nesta manhã. A ressurreição, gente, de Jesus não foi apenas uma visão espiritual. Sim, não foi lá como no Monte da Transfiguração, não. Você lembra? Não. A ressurreição de Jesus, olha bem, não foi apenas uma visão espiritual. Ele ressuscitou fisicamente. Oh, meu Deus! Ao longo de 40 dias, sabe? Depois de sua morte, Jesus apareceu várias vezes vivo e ensinou seus discípulos. Mais de 500 pessoas viram Jesus depois de que ressuscitou, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, 4, 6. Agora, gente, alguém já se perguntou, por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Para pensar, por que será que falar sobre esse fato que é verídico, a ressurreição de Jesus é tão importante? Eu digo para você que sim. Por quê? Gente, a Bíblia diz que a ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã. Eu vou ler de novo, para que você entenda. Olha bem, a Bíblia diz que a ressurreição de Jesus, ela é a base de toda a fé cristã. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé ela é inútil. A nossa fé é inútil se ele não ressuscitou. Porque os nossos pecados, se ele não ressuscitou, não foram perdoados, como está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17 e 19. Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou que o castigo do pecado estava completamente pago. Tetelestai, está consumado, está pago, dívida paga. Eu paguei, eu tomei a tua cruz, tomei o teu lugar. A ira de Deus não virá sobre você, sobre mim, sobre nós. Não. Como assim? É só você me aceitar.
Como é que é você me aceitar como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma? Você já aceitou Jesus? Você não aceitou? Eu te convido, aceite Ele, diga, declare: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus, também toca na minha família, toca nos meus pais, nos meus irmãos, nas minhas irmãs, nos meus filhos, nos meus parentes, nos meus vizinhos, naqueles que são os meus amigos, que eles também possam lhe aceitar, para que eles não percam o direito da salvação. E aí é questão de confessar, declarar em nome de Jesus. Gente, quando Jesus ressuscitou, Ele mostrou que o castigo do pecado estava completamente pago. A ressurreição de Jesus mostrou que seu sacrifício na cruz foi perfeito. Como o preço foi pago, Jesus não podia continuar morto. Como o preço todo pago, a dívida paga, Jesus não podia continuar morto, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24. Ele venceu a morte de Jesus. Sem a ressurreição não teria valor. Muitos homens de Deus, por exemplo, foram mortos, mas nenhum ressuscitou para vida eterna. Com sua ressurreição, Jesus provou que ele era mais do que um bom homem. Ele, de fato, como ele declarou, ele é o Filho de Deus, glória a Deus. A ressurreição de Jesus também, para quem não sabe, prova que a ressurreição dos mortos é real. E assim como Jesus ressuscitou, um dia todos os salvos, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, um dia todos os salvos, eles vão ressuscitar e ter o que, gente? Ter a vida eterna, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Do verso 20 ao 22, a ressurreição de Jesus é a sua, é a minha, é a nossa esperança, e não abra mão disso. Por isso eu digo, vai sim. Eu digo, vai valer, e vale tudo que você fizer em vida, lutando contra o pecado. Porque mesmo que você chame, sabe, ou é chamado para descansar no Senhor, a nossa esperança está na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou. Então eu recomendo a você, se você está afastado, se você por algum motivo deixou de adorar, de buscar o Senhor, se um dia porque A ou B fez alguma coisa, criou alguma calúnia, fez algo que entristeceu e você falou, eu não vou mais a esta casa de oração. Você está deixando de fato de adorar a Deus. Volte o quanto mais rápido, porque todos os sinais que estão acontecendo no presente momento que você vive e está vivo. Aqueles que dormem já não tem mais o que reclamar. Se dormiu no Senhor, glória a Deus. Mas se dormiu, infelizmente, sem de fato está servindo a Deus, meu Pai, ele está agora na balança do julgamento de Deus. Eu não falo nem porque eu não posso dizer, porque muitos que dormem terão tamanha surpresa, achando que vai conseguir passar pela porta estreita. E muitos que estavam à mercê de uma língua maligna dizendo, esse ou aquela, estará passando tranquilamente pela porta estreita que é Jesus. Tomemos cuidado, porque a ressurreição de Jesus é a nossa esperança, justamente para aqueles que são de fato, quero deixar isso bem claro, discípulos do Senhor Jesus. Você entendeu? Não entendeu? Eu vou dizer de novo como foi o começo da leitura. Olha só o que o anjo incumbiu quem? As mulheres. Eu louvo a Deus por cada vida das mulheres, e as mulheres de Deus, que servem a Deus. Por quê? Aleluia, olha, a bispa já até se manifestou. Olha só o que está aqui, tá? Porém, ele
Marcos 16, para você me acompanhar, e o verso 6. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado e já, olha bem, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Aí no 7 vem a questão que eu estou comentando. Mas ide dizei aos seus discípulos. Então, aquele que de fato é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, a ressurreição de Jesus é a sua, a minha, nossa esperança. Não abra mão disso. Não abra mão. Se você diz ser discípulo do Senhor Jesus, essa palavra é para você. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou, e não abra mão da tua salvação por ninguém, por nada. Ah, não abra mão. Quem poderá nos separar, né? Poderá nos separar do amor de Cristo? Nada. Você já leu isso na Bíblia? Nem a morte. Nada pode, nem a morte. Ele venceu o que aqui mesmo? A morte. Pegou? Oh, querido, que Deus te abençoe. Agora eu quero dizer algo a você de coração. Hoje, eu vou fazer o nosso Você Sabia, um dia de domingo como hoje, à noite às 18h30, já com culto familiar. Eu te convido, Deus tem uma palavra linda. Deus tem uma palavra linda. Eu quero falar algo para aqueles que de fato creem que Jesus Cristo ressuscitou. Para aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Eu tenho algo a dizer da parte de Deus hoje para você e te convido. Esteja comigo, compartilhe, porque Deus tem uma palavra linda, a palavra rema do céu, revestida com poder celestial. Amém? Esta é uma palavra que eu deixo para você, ao seu coração, para sua família, para todos aqueles que você compartilhar. E claro, como de costume, eu desejo um bom dia, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. Você aceitou ele, você tem ele no seu coração, glorifica a Deus, louve ao Senhor, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Não deixe hoje de manifestar a tua alegria, ele está aí, vivo dentro de você. O Espírito Santo é ele que sempre vai te confirmar e me confirmar. Sim, esse grande amor que é descrito no Evangelho de João, capítulo 3,16. Você já leu? Lê lá. Por isso eu quero dizer algo a você. Querido, está para acontecer algo extraordinário. E a Bíblia diz, aí vem o noivo. A volta dele é iminente. As pessoas estão muitas vezes com um pensamento, dando ouvido a muitas vozes. Escute esta voz, a palavra do Senhor. Observe tudo que está acontecendo, lute pela tua salvação. E hoje à noite, repito, eu tenho algo do céu. Algo do céu. Deus trouxe algo que eu fiquei assim. Falei, meu Deus, nos ajude. Porque o Senhor não ressuscitou apenas para ser declarado que venceu a morte. Ele não ressuscitou apenas, gente, para dizer a sua dívida foi paga. Ele ressuscitou. E ele deixou algo lindo para mim e para você. Está revelado na palavra. E hoje à noite, chama a tua atenção. Esteja comigo. Deus te abençoe. Beijo no seu cadinho, no seu coração. E aquele abraço do Espírito Santo para você. Amém? Shalom, queridos. Tenha um bom dia. Que louvor lindo. Vamos louvor. Glória a Deus. Aleluia. Ficaria o dia inteiro falando de Jesus, viu? Mas que Deus te abençoe, tá bom? 18h30, hein? Te aguardo.